sobreveio da lei do deserto e deu nos quatro cantos da casa, ao qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para lhe trazer a nova. Pode se assentar, glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia! Eu gosto de estar nesse lugar. Todas as vezes que Deus permite que eu use esse microfone. Vejo o irmão na frente dando glória, vejo o irmão no fundo. Glória a Deus! No meio dando glória. É muito bom quando a igreja entende o que Deus está dizendo. É muito bom. Deus tem a misericórdia de nos levar em alguns ambientes que difícil é você ouvir uma pessoa dar glória. Difícil é você ouvir uma pessoa falar línguas estranhas. Difícil é você ver uma pessoa levantar a mão e dizer que Jesus é bom. Mas nesta igreja, neste lugar, neste ambiente, tenha certeza que tem um povo pentecostal. Vamos falar. Ele levanta a mão para cima, levanta, dizendo que Deus é bom, maravilhoso. Nessa igreja tem a pentecostal aqui nessa noite. Acabamos de ler o verso da Bíblia, onde no capítulo 1, verso de número 19, está dizendo acerca de uma casa. Quando nós dizemos a palavra casa, a primeira casa que a Bíblia nos diz é o tabernáculo, aonde Deus, ao intermédio de um homem chamado Moisés, construa este tabernáculo no meio do deserto. Era a casa aonde o Senhor Jesus descia e falava com o povo. A segunda casa que a Bíblia nos está dizendo é o templo de Salomão. Davi queria construir, mas não teve oportunidade. E esse, por nome de Salomão, começa a edificar a casa. Depois que a casa estava pronta nos conforme, Deus responde para Salomão dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos teus maus caminhos, então eu descerei sobre a terra e vou sarar ela. Os meus ouvidos não estão tampados para a oração desse lugar. Essa era a casa aonde Deus falava e o povo era abençoado. A terceira casa que a Bíblia nos está dizendo, o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas à igreja de Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 16, o apóstolo está dizendo: meus irmãos, vocês não sabeis agora que vocês é templo e morada do Espírito Santo. Se nós somos templo é lugar de adoração. Templo que é templo de verdade, ele dá glória. Templo que é templo de verdade, ele dá louvor ao Senhor. Templo que é templo de verdade, ele guarda a palavra. Templo que é templo de verdade, é lugar de cultuar ao Senhor. A Bíblia nos está dizendo acerca de um quarto templo. Aonde é o quarto templo? A primeira carta aos Coríntios, no último capítulo, versículo de número 21, o mesmo apóstolo Paulo está dizendo acerca do culto no lar de uma casa. Quando Paulo está dizendo sobre esse lugar, Paulo está dizendo: o culto que você faz na tua casa, Deus também está recebendo. O culto que é esse? O culto que você entra dentro do seu quarto, fecha a porta, ninguém está te vendo, mas Deus está te vendo a tua oração. O culto que você faz dentro da tua casa, mesmo que ninguém esteja te compreendendo, mesmo que ninguém veja o que está acontecendo, Deus está dizendo: eu estou ouvindo o teu gemido, eu estou ouvindo o teu clamor, eu estou ouvindo a tua oração dentro deste quarto com a porta fechada. Deus não esqueceu de você. Deus só está te dando um tempo, o momento certo, a hora certa. A porta desse quarto vai abrir. O apóstolo, o homem que estava aqui nesse mundo disse, o pastor Kleber, que aquela mulher entrou dentro da tua casa. Quando ele entrou dentro da tua casa, aquele homem fechou a porta com o filho que estava morto. Ele clamou: Senhor Jesus. Quando ele clamou: Senhor Jesus, uma das coisas que aconteceu dentro daquela casa foi o jovem que estava morto passou a ter vida naquele lugar. Deus vai fazer milagre na tua casa, e aquilo que se encontrava morto hoje vai passar a ter vida. Quem acredita que Deus já entrou na tua casa e vai mudar Deus está entrando em casa hoje. Quem se encontrava morto, hoje ele traz a vida neste lugar. A primeira coisa que a Bíblia vai dizer no capítulo 1, que as provações desse homem estavam para acontecer,
O que eu tiro desse capítulo, dos primeiros versículos, a Bíblia nos está dizendo sobre a vida de Jó. Jó, um homem considerado um dos maiores ricos da história, se nós trazermos para o século 21. Jó era o tal de Bill Gates. Jó estava nos principais patamares. Se nós trazermos para a sociedade atual, ninguém no Oriente era como Jó. Jó tinha tudo quanto é coisa boa, irmão. Você não está compreendendo. Se você falasse nos dias atuais, quem era o melhor fazendeiro, era Jó. Quem era o melhor agricultor, era Jó. Quem era o melhor homem fazendeiro que fabricava lã, era Jó. Jó na parte do Oriente, ninguém era como Jó. Mas eu quero trazer e abrir um parênteses. Não importa se você tem coisa boa, não importa se tem carro bom, não importa se tem emprego bom, não importa se tem casa boa. A aprovação vem para aquele que tem e para aquele que não tem. Se você tem, você vai passar. Se você não tem, você vai passar também. Deus não faz acepções de pessoas no momento da aprovação. A Bíblia diz que quando Jó estava dentro da tua casa, assentado, uma notícia vem para acontecer sobre a vida de Jó. Jó estando assentado, a Bíblia diz que foge um homem dizendo: Jó, ele estava no campo, mas veio os sabeus e vieram sobre os bois, mataram os homens e levaram o nosso alimento. Quando eu digo sobre bois, eu estou dizendo sobre força e sobre alimento. Quando nós dizemos a palavra alimento, eu quero dizer sobre a providência do Senhor Jesus. Quando nós dizemos em providência, a Bíblia vai dizer sobre um homem por nome de Elias. Esse passou uma das maiores providências do Senhor Jesus. Elias se encontrava em uma situação sozinho. Deus escolheu este homem para passar por uma provação. Esta provação, Deus fala com Elias desta forma: Elias vai até o ribeiro de Querite. Aonde fica isso, Senhor? Fica próximo ao Jordão. Neste lugar de provação, você não vai ter a tua família ao teu redor. Neste lugar de provação, você não vai ter um amigo para estender a mão e te pôr de você de pé. Neste lugar de provação, a tua família não vai te aplaudir dizendo: você vai conseguir. Neste lugar de provação, não vai ter ninguém para te ajudar. É só você e eu, Elias. É você comigo e eu com você. Tem momentos da nossa vida que nós não encontramos amigos, pastor Anilton. Tem momentos da nossa vida que nós não encontramos amigos para estender a mão e nos ajudar. Tem algumas situações que é só nós e Deus. Tem algumas situações que Deus trabalha no nosso particular. Eu quero dizer aqui nesta noite, quando nós dizemos a palavra provação, há dois tipos de provação. A provação que vem para mudar o teu caráter, a tua personalidade. A Bíblia diz que quando Jesus chegou na cidade de Jericó, a primeira coisa que Jesus se depara é o homem que estava na parte de cima. Mas quem está em cima, uma hora tem que descer. Quando este homem desce, ele tem um encontro com Jesus. A primeira coisa que acontece com Zaqueu é Deus mudar a tua personalidade e o teu caráter. Se eu roubei, não roubo mais. Se eu fazer errado, não vou fazer mais. Quando Deus resolve provar um ser humano, uma das coisas que ele faz é mudar o teu caráter nessa noite. A segunda aprovação é a aprovação que Deus resolve para marcar a tua história. Preste bem atenção. Quando nós dizemos esta palavra aprovação, provação que quer dizer luta, sacrifício, choro, lágrimas. Quando nós dizemos esta palavra, eu quero trazer algo para a tua reflexão. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Se não fosse a cova dos leões, Daniel não seria o mesmo Daniel. Se não fosse a fornalha, os 3 jovens não seriam os mesmos 3 jovens. Se não fosse o deserto, o povo não chegaria em Canaã. Algumas provações na nossa vida, nós temos que entender que é para Deus marcar a nossa história. Algumas provações, alguns acontecimentos, não é para acabar com a tua história, com a tua vida, não é. Algumas provações que você está passando nesse momento chamado hoje,
Deus não quer acabar com a tua vida, não quer, desista disso. Para com esse pensamento, Deus não quer fazer isso. Esse pensamento é do maligno, mas Deus marcou encontro com você nessa noite, dizendo que esta aprovação que você está passando e que você trouxe até este lugar é porque Deus quer marcar a tua história nesta geração. Deus quer marcar o teu nome nesta geração. Esta aprovação não é para acabar com a tua vida, não, irmão. Esta pregação, esta aprovação é para Deus fazer de você uma pessoa diferente, um vaso diferente. Quando nós falamos provação, Jeremias desceu. E o mais interessante, ele observando que dentro da casa do oleiro, na casa do oleiro tinha todos os objetos, mas na casa do oleiro não tinha vaso de lixo, não tinha cesto de lixo, não tinha isso. Se você entrou quebrado aqui nesta casa, Deus não vai te jogar no lixo, não vai. Se você entrou massacrado aqui nessa noite, Deus não vai te jogar no lixo, não vai. Se você entrou humilhado aqui, Deus não vai te jogar no lixo, não vai. Se você entrou quebrado aqui, Ele vai pegar você no chão, vai te pôr você de pé de novo, e vai rapaz morrer, e vai fazer de você um vaso novo. Deus vai dar Deus vai fazer de você um vaso novo nesta casa. Elias passando por uma das maiores provações, mas a Bíblia diz que Deus colocando este nesse deserto, não faltava o pão e não faltava água. O interessante é que todos os desertos da nossa vida, quando nós começamos a clamar no deserto, parece que no momento não tem nada, parece que ao nosso redor estamos isolados, parece que a providência não vai chegar no deserto. Mas eu mando uma notícia para o diabo hoje: os corvos já estão vindo para este lugar. Vai ter pão nesta casa hoje. Quem achou que você ia morrer, Deus está colocando o pão no teu lado, dizendo: ainda tem 40 dias para você caminhar. A tua história não vai acabar nesse querido, não vai. A minha promessa está de pé, eu vou cumprir ela sobre a tua casa. Jó estando assentado, o interessante é que vem outro homem de Jó. Aconteceu algo, não sei se você vai gostar, Jó. Jó estando assentado, uma das coisas que acontece é que as ovelhas agora são levadas. Ovelhas que representam lã, cimento. Jó agora não tinha os melhores ternos para ir para a igreja, não tinha. Os melhores saltos, não tinha esse negócio. As melhores saias, melhores vestidos, isso na vida de Jó estava indo por água abaixo. Se a casa de Jó tinha as melhores vestimentas, agora os filhos de Jó iam ter com os mesmos sapatos o ano inteiro para a igreja. Mas a Bíblia diz que quando nós falamos em vestimentas, ela está dizendo sobre vestimentas espirituais. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, o apóstolo está dizendo: revestir-vos de toda a armadura do Senhor. Quando eu digo armadura, me lembra Davi. Davi indo para a guerra e acontece algo diferente. Saul chama Davi e fala: rapaz, você é muito simples, não vai conseguir derrubar o gigante. Essa é minha armadura, porque minha armadura já está preparada. Pega o capacete, o colete, pega a espada, Davi. Você vai conseguir, você vai conseguir. Com a minha armadura você vai derrubar o gigante. Davi começa a caminhar, trilhar o caminho em direção ao gigante. Mas acontece algo diferente naquele ambiente. Davi, na tua trajetória até derrubar o gigante, Davi percebe que a armadura de Saul não servia em Davi. A armadura suja não serve em crente ungido, não serve, irmão. A armadura suja não serve naquele que Deus ungiu. Ele tira a armadura, joga no chão e fala: rapaz, isso é para você. Eu não gosto de usar coisa suja, não. Eu vou na minha simplicidade. Eu vou da forma que Deus me chama. Meu irmão, Deus não vai te usar por causa de fantasia, não. Deus vai te usar na tua simplicidade. Se você tem, Deus vai te usar. Se você não tem, Deus vai te usar. Deus quer ver o teu caráter na vida do gigante. Davi chega. E o mais interessante é que Davi não leva espada. Davi baixa no Jordão, ali no rio.
Primeira coisa que você tem que fazer é derrubar um gigante na tua vida. Você tem que descer. Crente que não desce, ele não tem ferramenta para derrubar o gigante. Crente que não desce no rio, ele não tem munição para derrubar o gigante. Crente que não desce, ele não tem preparação para enfrentar o gigante. Davi descendo no rio, pega 5 pedras, usa uma só. Isaías no capítulo 9, versículo de número 6. E o menino irá nos nascer. E o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade e príncipe da paz. Davi está com estas 5 qualidades dentro do teu alforje. O mais interessante é que Davi não precisa usar as 5 pedras, não precisa. Davi não precisa jogar as 5 de uma vez, não faz isso. Davi pega 5 na mão e começa a observar e fala: conselheiro, o gigante hoje não tem como. Deus forte, eu vou tentar esse. Porque para derrubar o gigante, somente o Deus forte que derruba ele sobre a tua vida. Tem que escolher a ferramenta certa. Crente que não escolhe a ferramenta certa, ele não derruba o gigante. Ele para na frente, ele observa, ele até cai, mas não derruba o gigante. Crente tem que escolher a ferramenta certa na hora certa. O que eu estou dizendo aqui, irmão? Fale somente na hora certa. Rodeie a promessa e fale somente na hora certa. Grita na hora certa. Dá glória na hora certa. Vai para cima na hora certa. Tudo tem um momento, um tempo para você fazer na hora certa. Não faça antes do tempo. Porque o tempo também é de Deus. E se o tempo é de Deus, você vai perceber o momento e a hora certa para você agir. O que eu estou dizendo é que Deus vai te dar estratégia e o momento certo para você derrubar o gigante. E não se preocupe quando você derrubar o gigante. Quando você derrubar o gigante, a tua família toda vai estar atrás de você vendo a tua vitória. A tua família vai estar nas tuas costas vendo o gigante cair na tua frente. Quem achou que você era o menor de casa vai ver que o Deus que você serve é grande. Você pode ser pequeno em casa, mas para Deus você é grande. Para Deus você é uma dominação. O seu Deus é maior que o teu problema nesta casa. Jó estando assentado, vem outro homem de Jó. Aconteceu algo, Jó. Eu não sei se você vai gostar, mas agora levaram-se os camelos. Camelo era um modo de locomoção. Aquilo que levava é aquilo que trazia, Jó. Quando nós falamos em camelo, trazendo pelos dias atuais, eu quero dizer sobre automóvel. Quando Jó perde os camelos, Jó não tinha o melhor carro ou a melhor moto para ir para a igreja, não tinha. Quando eu trago, eu quero dizer que Jó não tinha aquilo que levava ele a adorar a Deus, é aquilo que trazia ele para adorar a Deus. Mas quando Jesus chegou em uma cidade, um certo Nicodemos foi ter com Jesus à noite. E no capítulo 3 do Evangelho de João, Nicodemos está tendo uma lição de como nascer de novo. E Nicodemos aprende no versículo 7 que onde ele está, ele não sabe para onde vai e nem para onde vem. Jesus começa a dar uma lição dizendo: Nicodemos, você conhece o vento, Nicodemos? Eu conheço, você ouve o vento, Nicodemos. Você não sabe de onde ele vem nem para onde vai, Nicodemos. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Você não sabe para onde vai nem para onde vem. Paulo andava segundo o Espírito Santo. Quando Deus falou com Paulo, ele falou: não dá para mim ir agora, meu desejo é ir, mas eu vou ficar. Quando Deus falava fica, ele falava fico. Quando Deus falava vai, eu vou. Quando Paulo estava rodeando a Macedônia, aconteceu algo diferente. Por quê? Crente que anda com Jesus, sempre acontece novidade na vida dele. E o mais interessante é que as novidades, às vezes não é a das melhores, não. A novidade foi que Paulo foi preso e foi chicoteado. Às vezes nesta luta com Jesus, irmão, não vai ser só glória e nem só vitória, não.
Jesus disse que nós teremos momentos de aflições. Mas nesse momento de aflição, Deus quer ver a tua estrutura.